A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Povo de Deus, povo bonito. Abra as suas Bíblias, Mateus 14. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, a sua espada, né? Vamos dizer assim. Eu quero avisar todos vocês que toda quarta-feira teremos aqui o plantão espiritual com o nosso pastor Atlas Lopes. Esse plantão é das 9 ao meio-dia. Você que precisa de uma oração, podem estar vindo toda quarta, das 9 ao meio-dia, que ele estará aqui no plantão espiritual. Amém? E em breve teremos culto, né, presencial. Se Deus quiser, em breve estaremos todos aqui cultuando o Senhor. Em Mateus 14, versículo 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre as águas, sobre o mar, assustaram, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Amém? Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa conduzir este culto. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Jesus, graças te damos porque tu és santo, Pai. Senhor, quero que eu possa diminuir para que o Senhor possa crescer, Senhor, neste culto. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo. Senhor, que a tua palavra seja como uma flecha no coração, Senhor, do teu povo. Senhor, eu estarei falando sobre fé. Senhor, que o Senhor possa aumentar a fé de cada um de nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre este culto online, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de acontecer este milagre do Senhor andar sobre as águas, no versículo antes desse versículo que eu li, o Senhor tinha acabado de fazer algo sobrenatural. Ele tinha feito um milagre, ele tinha alimentado uma multidão. Gente, ele alimentou uma multidão de 5.000 pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixes. E ali os discípulos, né, todos ali empolgados, né, pelo milagre que o Senhor tinha feito. O Senhor começou a despedir da multidão, que era muita gente, e diz para os discípulos: vão para o outro lado. Ou seja, os discípulos iam atravessar o mar da Galileia, rumo à cidade de Cafarnaum. E o Senhor despediu ali daquele povo, né, daquela multidão, e subiu no monte para orar, enquanto os discípulos iam atravessar o mar. Mas aconteceu algo inesperado. No meio do mar, algo aconteceu. Os ventos começaram a soprar o barco. O vento começou a ficar forte, as ondas começaram a ficar agitadas, e ali os discípulos começaram a ficar apavorados, porque não sabiam o que fazer, estava no meio do mar. E já na quarta vigília da noite, que é por volta de 3 horas da manhã, Jesus, vendo aquela turbulência, né? Porque Jesus é o grande eu sou, né? Jesus é um onisciente, então ele sabia o que estava acontecendo no meio do mar. E Jesus começou a andar. Jesus foi, aliás, voltando, Jesus foi até os discípulos no meio do mar. O que me chamou a atenção, porque Jesus não foi de barco. Jesus não foi nadando. Jesus foi sobre as águas. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia! O Senhor andou por cima das águas. E quando Jesus começou a aproximar dos discípulos, eles ficaram apavorados, porque não deu para ver o rosto de Jesus.
Imagina você no meio do mar, numa grande tempestade, 3 horas da manhã, você vê um homem em cima do mar, andando sobre as águas. Imagina que você vai ficar apavorado também, né? Mesmo os discípulos, vendo o que o Senhor fez, horas antes, aquele milagre extraordinário que foi o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, mesmo assim eles ficaram assustados. O medo tomou conta daquele povo. E disseram, meu Deus, é um fantasma. E o Senhor foi aproximando dos discípulos e disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Quando Pedro, gente, vocês sabem que Pedro é sanguíneo. O Pedro, além de sanguíneo, ele é um homem determinado. Ele é um homem corajoso. Ele é um homem de Deus, né? É um homem cheio de fé. Quando ele viu, ele falou, Senhor, ele gritou, falou, Senhor, se és tu, me manda eu ir até aí. Gente, olha que lindo. Olha que lindo isso. Jesus, aí Pedro, mais do que depressa, Pedro colocou seus pés sobre as águas. Ele colocou um pé, depois colocou o outro. E ali com muita coragem, determinação. Quem tinha que ter muita coragem, né, gente? Tinha que ter muita fé. Inclusive, o tema hoje é sobre fé. E ele começou a andar sobre as águas. Pedro começou a andar em direção a Jesus. Porque o foco de Pedro era Jesus. Ele focou e foi. Mas, quando estava a caminho de Jesus, e nesse momento, Jesus não parou. Se vocês leem aqui o texto, Jesus não parou a tempestade. Continuou a tempestade, continuou o vento revolto, continuou o mar ali agitado. Mas quando Pedro foi focado em Jesus, ele foi andando. Ele foi andando sobre as águas. Mas de repente, a onda balançou e o medo tomou conta de Pedro. E Pedro começou a afundar. Mas eu não digo que Pedro foi um fracasso, que Pedro era incrédulo. Não, eu não acredito nisso. Ele apenas teve medo, como eu e você. Nós somos humanos, nós temos falhas. Pedro simplesmente tirou o foco de Jesus e focou no problema. Muitas vezes acontece conosco isso. Ao invés de focarmos em Jesus, focamos no problema, aonde que tudo acontece. Mas o fato que me chamou a atenção, porque Pedro estava perto do barco. Quando ele começou a afundar, a primeira coisa que ele falou, Senhor, me salva! Ele não pediu os amigos que estavam mais perto dele. E você? Quando seu barco está na tempestade, você tem pedido ajuda para quem? Você tem pedido ajuda para Jesus? Ou você tem pedido ajuda para amigos, familiares? Você tem focado no Senhor? Ou você tem focado nas coisas terrenas deste mundo? Ei, é para refletir que você tem focado. Eu quero dizer para você sobre fé, porque mesmo que Pedro começou a afundar, só dele sair no barco e andar sobre as águas, ele teve uma fé gigantesca. Porque eu tenho certeza que poucos fariam o que Pedro fez. Vamos falar sobre fé? Você sabe o que é fé? Abra suas Bíblias em Hebreus. Vamos lá, Hebreus. Vamos ver aqui, capítulo 8, versículo 1. Vamos entender sobre fé. Essa noite é uma noite maravilhosa. E você vai entender melhor sobre fé. Desculpa. É Hebreus 1, capítulo... Não, peraí que eu tô... Não, desculpa, tudo errado. Capítulo 11. Capítulo 11. Eu tô ligando Hebreus, que fica na minha cabeça 8. Mas é capítulo 11, versículo 1. Diz assim... Deus, você vê Jesus? Não, você não vê. Nós sentimos, mas não vemos. Então a fé é acreditar naquilo que você não vê, mas que você espera. Isso é fé. No versículo 10 de Hebreus, no capítulo 38, diz assim:
mas o justo viverá da fé. A minha alma não terá prazer nele. Quem está falando aqui? Jesus. Então, se você não tiver fé, a alma dele não estará com você. Viu tanto que fé é importante? Voltando aqui para o capítulo 11 de Hebreus, no versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Nossa, gente, é maravilhosa essa palavra. No versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ei, Noé tinha apenas a fé. O Senhor falou com o coração de Noé, falou: construa essa arca, que eu vou salvar a tua família. E Noé, ele não viu a arca, tudo se fez, e ele conseguiu se salvar e salvar a tua família. No versículo 8 diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como uma terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceder e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Gente, imagina você. Vida. E o Senhor fala: vai aquela terra que eu te dou, a terra que eu te prometi. Você largaria tudo e iria? Você tinha essa fé? Abraão largou tudo e foi para um lugar onde que ele nem sonhava. Gente, para que lado que eu vou? Leste, oeste, norte, a sul, para que lado que eu vou? E ele seguiu o seu coração. E Abraão foi quem? Foi pai das nações. Foi pai de um povo gigante, porque ele confiou nas promessas do Senhor. Sara aos 90 anos teve filho. É fé, gente. Isso é fé. Na Bíblia relata Vamos lá em Efésios. Vamos ler Efésios 2. Cadê Efésios? Vamos ler aqui Efésios 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ei, a graça não é nossa. A graça, ela é um dom de Deus. Mas para a gente viver essa graça, precisamos viver pela fé. Porque o justo viverá pela fé, como eu li para vocês no capítulo anterior. Então é dessa fé que eu estou te falando. Ei, se você tem seu barco está no meio de uma tempestade, o Senhor está te mandando te dizer esta noite: saia do barco, anda sobre as águas, saia do barco, tenha fé, comece a andar sobre as águas. Ei, você que foi infectado pelo Covid, eu quero dizer esta noite, o Senhor manda você sair do barco e andar sobre as águas. Apenas crê, tenha fé. Não deixa que o medo te domina, porque o medo atrapalha a sua fé. O medo, ele te afasta do Senhor. E sem fé é impossível agradar a Ele. E se você está com medo agora, neste momento, peça ao Senhor para que arranque este medo, para que você não afunde neste mar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Olha o que Jesus manda te falar. Não abandone o barco. Eu sou Jesus de Nazareno, já dei ordem para acalmar o mar.
Você não vai parar. Ei, não para. Porque Jesus já mandou acalmar o mar. Ei, glória a Deus, aleluia. Quem pode glorificar o Senhor aí da tua casa? Ritaraba, Shuriande, canta lamanaias. É esse Deus que eu nos falo esta noite. É esse Deus que acalma o mar. É esse Deus que abre o mar vermelho para você passar. Ei, não vai ser esse Covid que vai te derrubar. Estamos passando momentos difíceis. Sim, estamos. Satanás quer roubar a nossa paz. Ele quer roubar a nossa presença com o nosso mestre. Não deixa ele fazer isso. Alimenta a tua fé. Lê a palavra do Senhor. Ore de manhã, de tarde, de noite. Vê, assistam as lives, já que não podemos estar aqui no culto presencial. Não deixa Satanás roubar a tua fé, porque é só Jesus que vai abrir o mar para você passar. É só Ele que vai fazer você andar sobre as águas, aleluias. E eu quero te falar da fé daquela mulher do fluxo de sangue, oh Deus. Ah, Pai querido, papai amado, Tu és santo, Tu és glorioso, oh Deus. Bendito seja o Teu nome, Senhor, aleluias. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher que ficou 10 anos sangrando. Não tinha ninguém ali por ela, porque todo mundo sentia nojo. Ela era como uma pessoa que tinha doenças contagiosas. Ela era como uma mulher imunda. Mas um dia ela disse: eu vou ser curada, porque eu vou tocar nas vestes de Jesus. Ei, Deus. Ela creu que o Senhor pode curar. Ela creu que o Senhor poderia abrir o mar para ela passar. E assim ela foi. Ela não importou o que as pessoas iam falar. E a pessoa correu no meio daquela multidão. Cantas. Ela começou a correr naquela multidão, apenas um foco. Ela teve foco no Salvador. Ela teve foco no Cristo. Foco em Jesus, e ela foi naquela direção. Não teve nenhum impedimento, por mais que Jesus estava rodeado de uma multidão. Era quase impossível alguém chegar perto, porque o discípulo estava ali, todo mundo ao redor, para ninguém se aproximar de Jesus. Mas aquela mulher ela teve uma fé, como Pedro teve. Ela foi, e ela não deu importância para nada. E ela tocou nas vestes do Senhor. E ela foi curada em nome de Jesus. Apenas um toque nas vestes de Jesus. E Jesus começou a procurar quem foi. E os discípulos: Senhor, quanta gente aqui já perguntando quem tocou o Senhor? Como assim? Ele disse: mas alguém tocou diferente. Porque ele viu que alguém tinha uma fé. Aquela fé que ele nos ensinou. E ao tocar nas vestes dela veio, foi eu, Senhor. E aquela mulher foi curada. 10 anos de sofrimento. E às vezes você está em casa, problema, e não acreditando que Jesus morreu na cruz por você e por mim. Você não acredita que Deus pode transformar e mudar a tua vida. Você não crê que Jesus pode parar a tempestade. Jesus pode acalmar o mar. Você não acredita. Ei, você que é lojista, você que é empresário, estão desesperados porque está tudo fechado. Mas eu quero dizer para você, ei, você que é feirante, eu quero dizer para você que você serve um Deus que provê na vida dos teus filhos. É o Deus que fez uma multidão de 5 pessoas se alimentar com 5 pães e 2 peixes. É esse Deus que eu estou te falando essa noite. Ele vai entrar com providência na tua vida. Mas para isso você precisa largar o medo. Para isso você precisa ter fé. Ei, não é fácil ter fé? Não, não é. Mas peça para o Senhor, não é pecado pedir para o Senhor que aumente a tua fé.
Muitos aqui na Bíblia falaram, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta, Ele aumenta. Pedi, dai-se-vos-á. Bater na porta e Ele vai abrir. Então peça o Senhor com fé. Fala, Senhor, eu estou tão fraca na minha fé. De repente você está fraco na fé agora. Começa a clamar a Ele, Senhor, me ajuda. Aumenta a minha fé, Jesus, para que eu possa crer no Teu impossível. Quando o mundo inteiro começar a colocar no coração que é só Jesus que vai cessar essa pandemia, aí Ele vai cessar, vai acabar, vai cessar. E outra coisa, mesmo com pandemia, mesmo entrando no princípio das dores, porque vamos entrar nos princípios das dores mais cedo ou mais tarde, se já não tiver, né? Peça para o Senhor paz. Peça, Senhor, refrigera a alma. Tira do medo, me dá paz. Gente, a melhor coisa que tem é paz. Esses dias eu estava na chácara, eu liguei a TV, os telejornais começaram a falar que essa onda nova agora está matando, e eu comecei a desesperar, e aquilo foi entrando no meu coração, e eu comecei a me imaginar, eu com esse coronavírus, minha família, e eu comecei a desesperar, e o Espírito Santo falou, ei, começa a olhar para a cruz. Olha para a cruz, pastor, ele fala isso. Você precisa olhar para a cruz. Porque Jesus morreu lá. E você acha que ele morreu em vão, gente? Você acha que Jesus ia morrer, sofrer daquele tanto? Por nada. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos salvar. Então não é Covid, não é doença, não é peste, não é terremoto, não é nada que vai abalar a nossa fé. E eu prostrei, eu ajoelhei. E eu comecei, glória, 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 glória. Santo, 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 santo é o Senhor. Senhor, arranca de mim todo medo. Gente, hoje eu afirmo para vocês, eu não tenho medo. Eu tenho fé. Eu estou em paz. É claro que tem que seguir os protocolos. Não é porque eu tenho fé que eu tenho que sair na rua sem máscara, sem nada. Não. Eu tenho que seguir os protocolos. Se é para ficar em casa, eu vou ficar. E você que está ficando em casa, lembra aquele dia que você falou, eu não tenho tempo para fazer devocional, eu não tenho tempo como eu gostaria de orar? Agora você tem. Você tem orado, você tem feito devocional, você tem lido a gloriosa palavra do Senhor. Ei, o que você tem feito em casa? Ou você só está reclamando? Ai, que medo desse Covid. Ai, tá perigoso. Gente, para. Ei, para. Começa a olhar para a cruz. Começa a olhar para Jesus. Começa a colocar palavras de força para as pessoas que te ligam. Porque as pessoas te ligam desesperadas e você vira e fala, ai, tá difícil mesmo? É, pelo jeito o povo vai morrer? Não. Começa a falar. A alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que vai nos livrar do laço do passarinheiro. Não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor. E eu quero dizer para você hoje, fé. Lembra, eu vou dizer só mais um versículo de fé aqui. Lembra do paralítico de Cafarnaum? Lembra, aquele paralítico estava acamado, ele não tinha como levantar. E ele sabia que Jesus está na cidade. De repente, ele pediu os amigos para levar ele até Jesus. Ele foi feliz, na fé, que se eu encontrar com Jesus, eu vou ser curado. Mas quando chegou lá, a casa estava lotada. Como que entrar com um homem com a maca, porque ele estava numa maca, numa cama, como que entrar dentro da chão? Desse homem. Mas mesmo que aquela multidão daquela casa, pessoas lá fora, tudo, ele não deixou abalar a fé. Ou ele acreditava, ou ele tinha fé que o Senhor ia curá-lo, ou ele ia ficar acamado pro resto da vida. E o que você escolhe? Acreditar e ter fé, ou viver do jeito que você está, com medo de tudo que pode acontecer? Medo de morrer? Então está nas suas mãos a escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Você escolhe ser salvo, você escolhe ir para o inferno. Ei, está nas suas mãos. E esse homem fez isso. Ele falou, peraí, ei, eu não posso entrar pela porta, mas eu posso entrar pelo telhado. Chamou os amigos.
Gente, imagina uma casa de palha, porque naquela época não tinha a estrutura que nós temos hoje. Eles subiram, os amigos, desceram. Imagina você aqui com Jesus, a multidão, de repente, Jesus ali falando, pregando, e de repente começa a descer uma cama com um homem lá. Cara, Jesus desce. Que isso? Que Jesus viu poucas pessoas de fé, né? A verdade é essa. Vendo Jesus ali fazendo milagre, mesmo assim, as pessoas crucificaram o Senhor, né? Dizendo que não era o Messias. Mas, enfim, pois o homem desceu e o Senhor curou. Ele saiu dali quê? Andando. Ele não saiu na cama. Eu acho que nunca mais queria saber daquela maca, daquela cama. Ele saiu andando. Ele saiu feliz e alegre, contemplando a vitória. Abandone o barco. Porque Jesus de Nazareno já deu ordem para acalmar o mar. Aleluia! Bendito seja o teu nome para sempre, oh glorioso Deus. E é isso que eu tenho para dizer para vocês esta noite, uma palavra bem objetiva. E eu espero que teu coração se alegre a partir desta palavra. Porque não é por mim, mas é por Jesus que quer ver você na paz. A alegria do Senhor, como eu disse, a alegria do Senhor é a nossa força, gente. Vamos ficar firmes, procure te livrado do mal. O Senhor tem te abençoado. Amém? Irmãos, vamos viver pela graça. Vamos viver pela fé. Nós somos pobres pecadores. Nós vivemos pelo favor imerecido do Senhor. Vamos humilhar sim na presença dEle. Vamos todos os dias agradecer por tudo que Ele fez. Amém? Poderoso Deus e eterno Pai. Senhor, obrigada, papai querido, por esta palavra, ó Deus. Ah, Pai, como é maravilhoso, Senhor, falar dos teus milagres, ó Deus. Enche meu coração de alegria, Senhor, pregar o teu evangelho. Obrigada, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai. Senhor, que só possa alegrar o coração, Senhor, de todos que estão assistindo essa live, esse culto online. Senhor, dá força, dá paz, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, que essas pessoas possam ter fé, que as pessoas possam viver pela fé, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor. Nos livra, Deus, de todo mal. Nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Jesus. E nos abençoa cada dia mais. Abençoa a tua igreja, o teu povo. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Atlas, a pastora Sara e seus filhos. Abençoa, Jesus, a minha família, Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego a minha família em teus braços, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor imerecido, Pai. Obrigada, Jesus, que eu creio que até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigada, obrigada. Eu quero agradecer a todos que assistiram essa live, que o Senhor possa abençoar, livrar cada um de vocês. E fiquem firmes, porque o Senhor é o nosso Salvador. E em breve o Senhor virá nos buscar em nome de Jesus. Amém?